Poder religioso, Big Data e algoritmos, novas modalidades de abuso no direito eleitoral. Esse é um dos debates em pauta no Congresso organizado pelo TRE de Minas, em parceria com a AB e Faculdade Milton Campos, aqui em BH. A preocupação da Justiça é com o uso desses recursos nas campanhas políticas, que pode levar à manipulação do seu voto. Eu vou conversar com o desembargador Alexandre Freire Pimentel, do TRE de Pernambuco, que veio a BH participar dos debates e é um especialista no assunto. O desembargador é professor do doutorado da Universidade Católica de Pernambuco, do grupo de pesquisa, comanda o grupo de pesquisa Logos. Bem-vindo, desembargador. Olá, Vivian, estou à disposição, é um prazer enorme estar aqui. Desembargador, no interesse do eleitor, a gente vai tentar destrinchar essas ferramentas que são pouco conhecidas. Nós vamos começar pelo Big Data, mencionei o Big Data e os algoritmos. Vamos começar pelo Big Data. Eu queria que o senhor traduzisse, a gente sabe, assim, em linhas gerais, que é um grande conjunto de dados que são armazenados e que podem ser utilizados. Eu queria que o senhor traduzisse isso para nós e também como é que isso, o que isso tem a ver com a eleição. Ok, a expressão em si é exatamente isso que você muito bem traduziu. Entretanto, ela designa algo que vai um pouco mais além, que seria a proteção que o Estado deve dar aos seus cidadãos quanto aos seus dados pessoais. E aqui no Brasil, nós não temos uma lei específica que trate do assunto exclusivamente. Nós temos projetos de lei em andamento. Temos um na Câmara dos Deputados, de iniciativa do Poder Executivo, e temos um no Senado Federal. Ambos estão ainda em tramitação. Perdão, sim, pode falar? Pois não, pode concluir. Eu só ia concluir no sentido de que, em que pese a inexistência de uma lei específica, nós temos outras leis que tratam, ainda que não exclusivamente do assunto, mas que de alguma maneira já dão uma certa proteção, como, por exemplo, a Lei do Marco Civil da Internet, que é de 2014, e que em pelo menos uns 6 ou 7 dispositivos, essa lei traz regras a respeito da proteção dos dados dos usuários de internet no Brasil. Por exemplo, um grande problema que nós temos são as aderências que nós fazemos aos aplicativos ou aplicações de internet, como o Google, que quase todo mundo tem, o WhatsApp. Todo mundo hoje tem aplicativo no celular, né? Ou vários. Né? Só que... eu queria, antes do senhor avançar nisso aí, eu queria que o senhor dissesse rapidamente por que é tão importante a gente proteger os dados. O que você pode fazer com os dados, né? Além do CPF, que todo mundo sabe por que precisa proteger CPF, né? Pode ser vítima de fraude e tal, não é só isso, não é? São muitos dados. Perfeito. Excelente a sua colocação também. Mais uma vez, os dados que nós fornecemos aos provedores de aplicações de internet e também aos provedores de acesso à internet, eles são utilizados com o nosso consentimento. Por exemplo, quem usa Google, lá pela cláusula 11 ou 12 daqueles termos e condições que quase ninguém lê, nós cedemos parte dos nossos direitos autorais de tudo que nós veiculamos através de um e-mail, tais como conteúdos textuais, fotografias. Nós cedemos direito de uso sobre isso. Então, que pode construir um perfil da gente, não é isso? Vão construir um perfil e depois esses cadastros eles podem ser utilizados legitimamente para consumidores ou prestadores de serviços ou comerciantes industriais que tenham interesse naquele segmento que está adequado com aquele perfil determinado. E como é que eles fazem isso? Eles têm alguns programas de internet, como os cookies, que são programas que quebram a nossa privacidade enquanto nós navegamos na rede, também consentidamente. E é por isso que às vezes você entra no site de uma determinada livraria para procurar um livro, especificamente, e daqui a pouco você vai ver que na sua timeline, no seu Facebook, vai aparecer uma propaganda exatamente daquele produto que você estava procurando. Então, existe essa preocupação da nossa legislação quanto ao Marco Civil da Internet, no sentido de que
Isso não é proibido, mas é preciso que haja a nossa concordância e que os termos e condições que nos são postos venham de maneira destacada que os nossos dados serão utilizados de alguma maneira. Agora, desembargador, como isso pode se aplicar ao eleitor, à condição do cidadão de eleitor? Quer dizer, ele vai escolher alguém para ele eleger para deputado federal, estadual, presidente, governador, senador. Por que nós estamos falando de Big Data quando se trata de eleições? Perfeito. Esse link, né, entre a proteção de dados e o direito eleitoral, ele vem de alguma maneira também resguardado na Lei 9.504 de 1997, que é a chamada Lei das Eleições. Então, essa lei, ela expressamente proíbe que as empresas detentoras desses bancos de dados, desses cadastros, possam vender, doar, ceder, de alguma maneira ajudar coligações, partidos políticos ou candidatos. Isso é proibido, ainda que gratuitamente. Por quê? Porque isso poderia ou favorecer o poder econômico, e aí haveria uma desigualdade no tratamento, né, com os candidatos, ou, de alguma maneira, quebrar a isonomia também em razão não propriamente do poder econômico, mas de uma preferência que determinada empresa tivesse por uma determinada ideologia ou segmento ideológico partidário. Agora, houve uma mudança na lei, né, que cria a possibilidade de se anunciar, de o candidato figurar como um produto mesmo, não é? Ali no espaço do internauta. Existiu uma mudança, né, promovida pela Lei 13.488 do ano passado, que vai se aplicar a essas eleições, que, por exceção à regra, passou a permitir um tipo de propaganda paga na internet. Está previsto no artigo 57 da Lei das Eleições, a Lei 9.504. Mas é uma única exceção, que são os impulsionamentos que candidatos, e apenas estes que eu vou dizer agora, candidatos, partidos, coligações ou seus representantes podem fazer. Ou seja, na eleição passada era proibido, inclusive até punido com multa, era uma multa pesada, quando havia esses impulsionamentos em favor de determinado candidato. A partir de agora... Ele começa a aparecer mais, quando o senhor chama de impulsionamento, é isso. Aí é que está. Aí essas redes sociais, esses aplicativos, como ele tem lá as nossas preferências, né, ideológicas, partidárias, de consumo, enfim, de educação, de uma série de coisas, eles podem impulsionar legitimamente para que a propaganda desses candidatos possam aparecer na timeline de potenciais eleitores para eles. Ou seja, desde que seja para falar bem, para exaltar suas qualidades. E para isso o Big Data foi super importante, porque foi lá e foi atrás das suas informações. Fechou o link. Já sabe qual que é seu perfil, o que você gosta, olha lá no Facebook. Isso. Né? Só tem uma observação a fazer aí, é que é a seguinte, a internet, ela não pode, a propaganda na internet não pode ser feita por pessoa jurídica, né? À exceção dos partidos políticos, que são um tipo de pessoa jurídica. Podem ser feitas as propagandas na internet por partidos, coligações, candidatos e pessoas naturais, ou seja, os cidadãos. Só que os cidadãos, eles não podem patrocinar financeiramente candidatos na internet. Eles não podem fazer impulsionamentos pagos. Então isso é interessante. Você, como usuário da internet, você, de acordo com a sua preferência, se você quiser, você pode pedir voto para determinado candidato. Você pode compartilhar com as pessoas com as quais você mantém contato em suas listas das suas redes sociais, sem nenhum problema. O que você não pode fazer, de uma maneira geral, ninguém pode fazer, é injuriar, caluniar, ou seja, difamar ou disseminar notícias falsas com o intuito de prejudicar partidos, candidatos ou coligações. Quem está nos acompanhando, só puxando o fio da meada para quem está entrando agora, nós estamos falando aqui de estratégias, de ferramentas que podem ser usadas, né, pelas campanhas, na internet,
e que podem, de alguma forma, manipular o seu voto. É importante que você conheça, porque elas podem ser usadas e vão ser usadas legalmente, não é? Perfeito. Mas você pode ser vítima se você não estiver atento às estratégias. Então, por isso, estamos conversando. Nós falamos do Big Data e agora vamos falar dos algoritmos, não é isso? Perfeito. Os tais dos algoritmos, que na verdade o algoritmo é uma lógica de programação, né? Uma sequência. Isso, é uma sequência de instruções, é uma sequência feita pelo programador de computador com uma destinação específica para que a máquina computacional execute determinada ou determinadas tarefas. Ocorre que nós já estamos num nível de desenvolvimento tão elevado que nós já estamos na era da inteligência artificial de maneira concreta, né? Nós temos, por exemplo, uma Android, um robô chamado Sophia, feito por uma empresa norte-americana, que dialoga, que conversa, que aliás está com sua agenda de palestras até 2020 já cheia, né? E ganhou a cidadania saudita. É o primeiro precedente de concessão que um país outorga a um Android, a um robô. Foi Sophia. Para quem quiser ver, basta botar na internet, é Sophia com PH, que você vai achar, vai ver várias entrevistas, que ela tem senso de humor, ela consegue conversar com você, ela tem uma memória RAM superior, sem estar conectada a mais de 500 gigas de internet. Então o assunto... Quem que alimenta a Sophia? É uma empresa norte-americana e a Sophia é um produto de uma inteligência artificial que usa algoritmos que são capazes de concluir sem que a informação tenha sido previamente estabelecida no próprio algoritmo. Ela consegue deduzir conversando com você, né? Quem leu aquele romance O Mundo de Sophia, por exemplo, tem um capítulo específico sobre a inteligência artificial e ali você se depara com a situação na qual o computador pergunta lá para a menina determinadas coisas e depois ele começa a concluir, você gosta disso, você não gosta daquilo, ou seja, ele consegue captar as preferências. E é interessante também registrar que... Só para a gente fazer a conexão, isso aí é exatamente o que o algoritmo é capaz de fazer em relação às informações. No geral. Vamos puxar para o eleitoral, né? Sim. Mas só para concluir essa parte, no ano passado o Parlamento Europeu, para você ver como nós estamos avançando nesse aspecto, já reconheceu a possibilidade de concessão de uma personalidade jurídico hífen eletrônica aos robôs. E já há uma comissão estudando, vai ter que ter um número, cada inteligência artificial vai ter que ter um número, tipo o nosso CPF, por exemplo, para que haja um registro e também um seguro obrigatório, já com a finalidade de cobrir eventuais danos que esses robôs possam causar. Na sistemática atual, sobretudo aqui no Brasil, os responsáveis são os proprietários da inteligência artificial ou os usuários que tenham contratado determinado serviço. Agora, quando eles podem ser responsabilizados? Como é que está o contato da justiça eleitoral com essas, com esses personagens aí que estão por trás da ação dos robôs, né, e da atuação? O TSE chegou a pensar em editar uma resolução para tratar do assunto, questionando inclusive se havia ou não a conveniência de se exigir o registro dos robôs. Os robôs eles têm uma capacidade de disseminar informação na internet que é pelo menos 400 vezes mais rápida do que a nossa. Então eles são capazes, né, de criar ou de difundir, melhor dizendo, uma notícia que seja desfavorável para um determinado candidato, partido ou coligação e fazer com que isso reverbere na rede de uma maneira impressionante. É porque, na verdade, as campanhas não são só para construir um nome, é também para destruir. Esse é o grande problema, que aconteceu na última eleição presidencial norte-americana. Aquela empresa inglesa, a Cambridge Analytica, que inclusive está em fase de encerramento, ela foi contratada, isso já houve um reconhecimento, houve vazamento de informações do Facebook, né? E jovens norte-americanos, usando provedores situados na Macedônia, descobriram, e depois eles disseram que fizeram isso por interesse meramente financeiro, resolveram disseminar informações falsas contra a candidata Hillary. Mas por que contra a Hillary? Porque os eleitores do Trump, curiosamente, eles impulsionavam mais, compartilhavam mais. E na medida em que você compartilha e impulsiona mais,
eles ganham mais dinheiro com isso. Então a escolha de lado foi exclusivamente financeira. Exclusivamente financeira, não foi ideológica. Então, para além dos interesses ideológicos, ainda tem essa possibilidade, né? Ainda tem essa possibilidade. De entrar no jogo aí, eleitoral, na disputa eleitoral, interesses financeiros. Né? Isso. Nossa, esse é um assunto muito envolvente, muito interessante, mas a gente tem que avançar. Mas antes de avançar para a questão do poder religioso, uma última pergunta, que é a questão da fiscalização efetiva, a possibilidade de fiscalização efetiva. O que a Justiça efetivamente está fazendo para trabalhar, tentar cercar todas essas possibilidades de uso tecnológico na web? Ok. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, ele tem demonstrado uma constante preocupação com isso. Criou uma comissão de experts, né, no assunto para analisar as possibilidades de combate à disseminação das notícias falsas. Alguns tribunais regionais eleitorais, como o meu, por exemplo, já constituíram as suas comissões específicas de combate à fake news, mas o nosso grande problema e o nosso principal problema consiste no fato de a nossa Constituição e também a lei do Marco Civil da Internet explicitamente proibirem a censura prévia. E me parece que, graças a Deus, que isso seja dessa maneira. Ou seja, nós, juízes, não podemos censurar previamente o que os usuários da internet irão dizer. Isso é um postulado do Estado de Direito Democrático, uma cláusula pétrea da Constituição. Então, se eu não posso censurar previamente um determinado conteúdo, as ordens judiciais que chegarão a esses provedores só de fato ocorrerão depois da disseminação do conteúdo ofensivo ou que tenha uma notícia falsa na internet fazendo uma propaganda indevida. Mas essas práticas, elas podem ser punidas, elas podem ser acompanhadas e punidas. Tem alguma coisa articulada nesse sentido? Com certeza. Existe a previsão na legislação eleitoral, no artigo 57 da Lei 9.504, que há uma previsão de uma multa que vai de R$5.000 a R$30.000 por vez e que quando a pessoa que fez ou o grupo de pessoas que fizeram a propaganda indevida, nesse sentido que você acaba de falar, quando se gasta mais de R$30.000, o valor da multa é o dobro daquilo que foi gasto. Então, se você gastou R$30.500, aí você vai pagar 30.500 vezes 2. A punição fica só na questão financeira ou pode atingir a própria candidatura? Pode atingir a candidatura se ficar demonstrada a gravidade da conduta e de acordo com a situação concreta. No sentido dela ser impugnada, por exemplo? Pode ser impugnada, pode ser impugnada. É uma situação limite, mas pode acontecer. Pode acontecer. A lei foi modificada, a lei das inelegibilidades, e até 2010 ela dizia o seguinte, que essa possibilidade de impugnação de uma candidatura ou cassação de um registro ou de um mandato eletivo só ocorreria se o ilícito fosse de uma gravidade tamanha, de uma potencialidade tamanha que fosse capaz de influenciar no resultado do pleito eleitoral. De lá para cá isso mudou, não se exige mais essa potencialidade, basta a gravidade da conduta. Mas essa gravidade da conduta tem que ser analisada diante do princípio da proporcionalidade, diante de cada caso concreto que será apresentado. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né, da eleição do Trump, nós podemos ter uma situação semelhante aqui, isso seria um caso de impugnação de candidatura, caso tenha um processo. Claro, venha... claro. Seria um caso desse Lógico. tipo. E eu estava falando da sanção civil, que é essa multa. Mas a lei ainda prevê uma sanção criminal quando houver a contratação de grupos ou grupo de pessoas, está lá no artigo 57, exatamente com esse sentido de falsear notícias ou de disseminar notícias falsas na internet. Quer dizer, o que aconteceu lá pode acontecer aqui, né? A gente repetir essa máxima também, né? E ainda com um agravante, nesse sentido. É que a evolução da tecnologia, agora, qualquer pessoa que colocar na internet lá, Obama, fake, ou Putin, fake, há um desenvolvimento de uma inteligência artificial que permite, através da captação das conversas que são feitas por áudio e vídeo,
fazer com que eu, por exemplo, possa simular aquilo que você ou que qualquer candidato queira falar aquilo que ele não... fale aquilo que ele não quis falar. Você é capaz de fazer... Com a voz dele? Com a voz dele e com a imagem dele. Com a voz dele e com a imagem dele. Isso é muito sério, porque as pessoas que tiverem a expertise para fazer isso... É uma tecnologia que vai pegar aquilo que está na internet e transformar num produto, é isso? Que se chama de Deep Fake News. E engana bem? É perfeito. Então, é perfeito. Tá bem. O cuidado tem que ser dobrado. Exatamente. Mas, desembargador, falando então sobre o aspecto da outra modalidade, falando sobre a outra modalidade de abuso do direito eleitoral, o aspecto poder religioso, né? O que pode ser identificado como abuso nesse caso? E por que a escolha desse tema no debate, né? Nesse debate que trouxe o senhor aqui? Muito bem, é porque de 2010 para cá surgiram algumas decisões judiciais que já chegaram à análise do Tribunal Superior Eleitoral, cassando candidaturas, candidatos, né, eleitos, em razão do denominado abuso do poder religioso. Mas é preciso esclarecer o seguinte: não existe a figura típica do abuso do poder religioso. A nossa legislação trata apenas de 3 tipos de abuso: o abuso do poder econômico, o abuso do poder político e o abuso dos meios de comunicação social. Então, há de fato algumas decisões nesse sentido. Há um caso agora bem recente em São Paulo, no qual houve a cassação de um candidato, salvo engano, a vereador, porque teria feito a propaganda religiosa no entorno de um templo religioso. Ora, o que a lei rigorosamente proíbe é propaganda em bens de uso comum. O que são bens de uso comum? Um shopping center, por exemplo, é um bem de uso comum, embora seja privado. Um templo religioso, uma igreja, também é um bem de uso comum. Agora, como é que faz para separar o que é um debate político dentro de uma igreja do que é uma campanha? Pois é. Acho eu que aí tem um certo exagero, especificamente, vou dar uma opinião pessoal, contra um determinado segmento religioso, pertinente aos evangélicos. Eu não sou evangélico, mas o artigo 5º da Constituição Federal e outros dispositivos da Constituição garantem a liberdade da manifestação do pensamento, inclusive do pensamento religioso. Há um outro dispositivo constitucional que diz que o Estado não pode embaraçar o exercício do poder religioso nas igrejas e nos templos. A nossa legislação eleitoral, no entanto, ela proíbe que igrejas ou seitas, enfim, entidades religiosas possam fazer doações eleitorais, de campanha eleitoral. Isso não é permitido. Ponto. Lá no artigo 37 da Lei das Eleições, está proibido o uso ou a propaganda eleitoral em bens de uso comum. E tem um parágrafo nesse artigo que diz que templos estão incluídos nesses bens de uso comum. Então, isso serve para todos isso tem que servir para todos os segmentos religiosos. Para os evangélicos, para os católicos, para os umbandistas, enfim, para todos. Não pode ser. Agora, existe alguma preocupação que o uso do poder religioso ele possa dar vantagem econômica? Eu vou tentar aqui fazer uma imagem, não é? A gente sabe que as igrejas elas funcionam com contribuições, não é? E se as igrejas começarem a estimular os seus fiéis a contribuírem para aquele ou para, enfim, a doação de pessoa física está liberada, não é? É legal. Se ela for estimulada a fazer esse tipo de doação de uma forma, como uma política mesmo eleitoral que uma igreja adota, isso pode ser passível de punição? Claro que pode, mas não por abuso do poder religioso. Como eu estava falando, existem 3 tipos de abuso. Aí seria o abuso do poder econômico. Então, nenhuma igreja pode fazer isso. Nenhuma.
né, sob o risco de incidir nessa conduta de abuso do poder econômico, mas não especificamente nessa conduta que não é prevista no ordenamento. Há uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral de 2017, da relatoria do ministro Henrique Neves, que saiu do tribunal, que diz o seguinte: não existem direitos absolutos na Constituição. O TSE disse. Existe o direito da liberdade de expressão religiosa, está na Constituição, perfeito. Mas eu não posso abusar desse direito associando esse direito ao abuso do poder econômico, do poder político ou dos meios de comunicação social. Ele tem que estar atrelado a um desses aí. Sim. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Esse é um assunto tão instigante. Muito. E a conversa com o senhor estava tão boa, mas nosso tempo realmente está encerrado. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Mundo Político e torcer para que essa conversa seja útil para o eleitor que está em casa. Eu que agradeço a você, Vivian, a TV da Assembleia e ao povo do estado de Minas Gerais, que é um estado que nos orgulha pelos seus postulados libertários e democráticos. Obrigada de novo. Eu conversei com o desembargador Alexandre Freire Pimentel, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Ele participou em BH de um debate organizado pelo TRE, junto com a OAB e Faculdade Milton Campos. Ele é um especialista sobre essas ferramentas que nós falamos aqui, Big Data, algoritmos, é um estudioso do assunto. E ele é professor do doutorado da Universidade Católica de Pernambuco. A nossa entrevista faz parte do nosso esforço de cobertura das eleições, que já começou, vai até outubro, no interesse de que você esteja sempre muito bem informado e faça a sua melhor escolha. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.